rapaziada linda e maravilhosa, sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula de Química com o professor Venâncio Amaral. Se você ainda não subscreveu ao meu canal, subscreve já ao meu canal, para você não perder nenhuma aulinha de Química Orgânica e Química Inorgânica. Hoje trago para vós a introdução à Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre a introdução à Química Orgânica, mas de uma forma resumida, porque se for para falar sobre a história da Química Orgânica, vamos aqui descrever um fascículo completo. Bem, em 1777, Torben Olof Bergman, então ele dividiu a química em dois grandes ramos, isso é, a química inorgânica e a química orgânica. E ele dizia que a química inorgânica ele pertencia ao reino mineral, desculpa, e a química orgânica ele é a química que estuda os compostos vivos, isso é, vegetais e animais. Dividiram assim em dois grandes ramos. Isso é no século XVIII, em 1777. No início do século XIX, isso é em 1807, surge um novo cientista, John Jacob Berzelius. John Jacob Berzelius, ele concordou com Bergman, isso é em 1777, que os seres vivos eles produziam os compostos orgânicos, mas só que eles possuíam uma força que lhes possibilitava a produção dos mesmos compostos orgânicos, que ele chamou de força vital, que era a força que os organismos vivos possuíam para produzir os compostos orgânicos. Só que no mesmo século, em 1828, Friedrich Wöhler ele veio contrariar tudo sobre a teoria de Berzelius e a teoria de Bergman. Ele diz que não é só a partir de organismos vivos que nós podemos produzir composto orgânico. Isso é através da síntese da ureia, que é uma síntese que nós vamos chamar de marco inicial da química orgânica, porque a partir dessa síntese foram sintetizados vários compostos orgânicos, graças, assim, Friedrich Wöhler, que veio contrariar a teoria dos dois cientistas mencionados acima. Ele, ao levar em uma dada temperatura o cianeto de amônio, ele verificou que tinha um cheiro característico da urina, que é a ureia, um composto orgânico. Aquele cheiro característico da urina é chamado de ureia, que é um composto orgânico. Vamos estudar mais em frente. A ureia ele pertence ao grupo das amidas, que quer dizer que é um composto nitrogenado. Vamos estudar mais em frente. Então, ele possui aqui um cheiro característico da urina, que é a ureia, um composto orgânico. Esse composto obteve a partir do cianeto de amônio, que é um composto inorgânico, que anteriormente era impossível a partir de compostos inorgânicos obter composto orgânico. E aqui já foram totalmente abolidos aquela teoria do Bergman. E em 1848, Leopold Gemli, em seu estudo, ele reconheceu o carbono como sendo um elemento fundamental. E em 1858, Friedrich Kekulé, ele definiu a química orgânica como sendo o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Ramo da química que estuda os compostos de carbono. Ai, senhor professor, o carbonato de cálcio, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, eles também têm carbono. Será que são compostos orgânicos? Não. O carbonato de cálcio, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono não são compostos orgânicos, mas ele tem carbono na sua constituição. Eles são chamados de elementos de transição, porque as suas propriedades, características e semelhanças se assemelham aos compostos inorgânicos. Então, não se atrapalha mais em qualquer prova e em qualquer teste de admissão à função pública. E, assim mesmo, foram divididos a química orgânica em dois grandes grupos, que são os compostos naturais e os compostos sintéticos. Os compostos naturais são aqueles que são encontrados na natureza, como, por exemplo, a celulose. Os compostos sintéticos são aqueles que são obtidos a partir dos compostos naturais, assim como os corantes, que são obtidos a partir de fábricas e indústrias. São obtidos vários tipos de substâncias orgânicas. Então, se você ainda não sabia sobre a introdução à química orgânica, fica já saber de onde partiu a química orgânica. E para que
Lembrar que a síntese da ureia é o marco inicial da química orgânica, porque a partir dessa síntese foram produzidos vários compostos orgânicos. Então, fica ligado para o próximo vídeo. Deixa já a sua joelhinha, se você ainda não deixou, para não perder a próxima oportunidade de assistir mais uma aula com o professor Venâncio Amaral.